João Dias, mediador imobiliário, caso queiras acompanhar, possivelmente, vamos só aqui confirmar se está tudo ok. Exatamente. Já estamos neste momento online. Posso partilhar também, vou partilhar contigo aqui o link, acompanhar, possivelmente, vamos só aqui confirmar se está tudo ok. Exatamente. Já estamos neste momento online. Já estamos em direto, sim. Partilhar também, vou partilhar contigo aqui o link, acompanhar, possivelmente, confirmar. Está tudo ok. Exatamente. Já estamos neste momento online. So. Existe aqui algum delay? Eu já tirei o meu som do meu. Exato. Para não estar. Vou também fazer isso e fechar aqui as outras aplicações, porque devido ao delay que existe fica mais fácil para nós a comunicação. E agradecer que no link está no evento, relembrar que qualquer questão que tenham ou assim durante existe aqui algum delay, todo este direto, por favor, tenham à vontade de escrever qualquer questão sobre assuntos relacionados com seguros no imobiliário, que é esse o tema de hoje. Há alguma questão também que não possam ver neste momento, obviamente os contactos do Ivo estão aí, as nossas redes sociais também, para alguma pergunta futura ou assim, disponham, o intuito é isso mesmo. Começo por agradecer-te, Ivo, teres aceitado fazermos este direto aqui pela primeira vez, não faço a mínima ideia como é que vai correr. Na verdade, espero que bem, e o bem para mim é principalmente podemos ser úteis e aprender contigo na área dos seguros, mais ainda, para que possa ajudar também clientes meus futuramente, como é óbvio, e para que se alguma pessoa entender como útil, principalmente a tua ajuda, porque és tu profissional da área dos seguros, não sou eu, que coloca as suas questões e que no final se tenha mais informação para que obviamente possam tomar as melhores decisões para cada um. Por isso agradeço-te. Eu também agradeço, João. E também dizer-te que esta iniciativa foi espetacular, é uma iniciativa muito positiva, porque efetivamente, mesmo quem está a ouvir e a ver, de certeza que se vai retratar naquilo que eu vou dizer. Que nós estamos a passar uma altura a nível profissional completamente diferente e acho que ninguém estaria preparado para uma situação destas. E eu falo por mim que eu gosto de falar com as pessoas, gosto de estar presencialmente com as pessoas e no nosso ramo isso é importantíssimo e neste momento não conseguimos fazê-lo. E não conseguimos fazê-lo e sinceramente eu senti-me um bocado perdido e com vontade de conseguir perceber o que é que eu posso fazer a mais nesta situação tão estranha. E quando tu me sugeriste fazer este live, eu não sei se tu reparaste, mas eu disse logo que sim. Eu nem tinha pensado bem naquilo que tu me ias dizer, mas eu disse logo que sim. Eu disse logo que sim, porquê? Porque sem dúvida que é uma iniciativa que faz com que nós consigamos falar com pessoas novas ou pessoas que a gente conheça e passar alguma mensagem. E por isso, João, agradecer-te esta iniciativa e espero que venhas a ter muitas mais iniciativas destas e que todas corram muito bem. Vamos tentar, pelo menos. Na verdade, há várias situações já na calha. Desculpa de vez em quando tirar os olhos, mas estou a tentar acompanhar também algum comentário, alguma questão que possa haver aqui no telemóvel. Mas sim, estão na calha mais alguns lives com outros temas, assim, e esperemos que corram bem. E como disse, o correr bem é ser útil neste momento.
numa virtude de forma online. Obviamente que o nosso contacto é principalmente pessoal, o online nunca vai substituir o pessoal, acredito eu, mas esta é a condição do momento, e é importante também não parar, principalmente essa é a minha opinião. Há sempre forma de fazer algo e é isso que vamos tentando diariamente nos próximos dias, que esperemos que não sejam longos dias. Sim, ninguém sabe, essa resposta acho que ninguém a tem ainda. João, eu antes de mais também vou-me apresentar então a mim também, para as pessoas que não me conhecem. Há daqui a ver pessoas que me conhecem a mim, não me conhecem a ti e vice-versa, mas eu vou-me apresentar pelo menos a nível profissional. Para as pessoas que não me conhecem. O meu nome é Ivo Munhoz Ferreira, tenho 36 anos e estou nos seguros desde 2011. Comecei no Mediador, aqui em Castelo Branco, e mais tarde a Mafre recrutou-me e fui profissional de seguros interno da Mafre até 2018. E em 2018 surgiu a possibilidade de ficar a gerir uma loja delegada Mafre, que é uma peça fulcral na dinâmica comercial da Mafre, desde 1 de novembro de 2018. E então criei esta minha imagem, a MF07 Seguros. MF tem a ver com o nome de família, Munhoz Ferreira. 07 tem a ver com o mês de julho, que foi o mês em que estará ligada à nossa família. Ia-te perguntar sobre o 07, admito. É de julho, porque foi quando casamos e foi eu e minha esposa, e foi quando o nosso filho também nasceu, foi tudo em julho, então o 07 é daí, não tem nada a ver com o CR7. Muita gente pergunta, mas não tem nada a ver com isso. Ok. Esperemos que seja a última empresa que eu tenha que faça gestão, provavelmente, que era bom sinal. Se me conseguir reformar que é MF07 Seguros. Provavelmente, esperemos que sim. Há que trabalhar para isso e tenho a certeza que é exatamente isso que fazes, portanto, provavelmente vai acontecer. Ivo, na minha área, mediação imobiliária, sempre negócios de muito valor, por melhor negócio que se possa propor a um cliente, os valores são sempre elevados. Também o crédito à habitação, um compromisso para a vida, assim como os seguros nesta área. Normalmente de valores menos altos em relação à prestação ou compra de imóveis, mas também muito importante, acho eu, e daí ter lançado esta solicitação de nos poder esclarecer mais sobre os seguros nesta área, porque sabemos que podem ser simplificados e as regras estão perfeitamente definidas, e penso que é fácil ter umas bases para que se possa decidir bem. E era nesse sentido que eu te pedi ajuda para nos ajudares a perceber um pouco sobre seguros de crédito à habitação, eles obrigatórios nos créditos, principalmente, e também de habitação, de recheio. Ajuda-nos a entender isto um bocadinho melhor. João, antes de mais, e tu falaste numa coisa que normalmente toda a gente pensa, mas eu não vou apenas focar o meu discurso no preço, porque muita gente fala apenas no preço e só se foca no preço. Eu vou também focar o preço, porque sem dúvida que é importante o preço, mas também esclarecer coberturas, porque sem sombra de dúvidas que num seguro o importante é as coberturas que as pessoas pretendem ou que as pessoas contrataram. E isso sim é importante. Ora bem, iniciando sobre os seguros de vida no crédito de habitação, já não é obrigatório as pessoas terem este mesmo seguro no mesmo banco onde fizeram o crédito de habitação. Já desde 2009 que não é necessário fazer este seguro de vida nesse banco. Claro que depois poderá haver ou não penalizações. É uma regra haver penalizações se não tivermos o seguro de vida no banco onde contratamos o crédito de habitação? Não tem que ser uma regra isso. E pode acontecer ou pode não acontecer. Já tive ambas as situações. Haver penalização no spread ou não haver a penalização no spread. Isso efetivamente não tem que ser uma regra. O que também pode muitas vezes acontecer é que o preço, e aqui falamos do preço, no seguro de vida que estão associados ao crédito de habitação nesses mesmos bancos,
onde angariaram o seguro o empréstimo, poderá estar completamente desadequado com o normal numa empresa que trabalha seguros de vida, como é o caso da Mafre Seguros. E o que pode acontecer é estarem efetivamente a pagar um seguro com as mesmas coberturas e um preço muito mais elevado. E aqui isto pode acontecer. Também já me aconteceu pessoas contratarem o seguro, o spread aumentar, porque isso está previsto e pode acontecer, e mesmo assim, com o spread ter aumentado, tal foi o ajuste para baixo do seguro de vida, ser muito mais barato na Mafre, em que mesmo com o aumento do spread, o aglomerado dos dois, da prestação e o seguro de vida, fazer uma poupança para o cliente. Ou seja, isto também pode acontecer. Eu tenho vários casos onde, obviamente, não sendo a minha especialidade, me interrogo como é que, agora um pouco diferente com o branqueamento de capitais e com a proteção de dados, mas ao longo dos 18 anos de atividade que tenho, não é nada estranho encontrar uma simulação com spreads mais altos e prestação final no seguro mais baixa por causa disso mesmo, devido ao valor dos seguros. Pois, poderá, exatamente, isso poderá acontecer, a situação que estavas agora a falar, porque não é apenas o seguro, ao fim e ao cabo, a prestação da casa, temos que conseguir analisá-la de todo tudo o que a compõe, ou seja, o valor ao banco e depois também esse mesmo seguro de vida, porque ao fim e ao cabo é o que a pessoa também paga mensalmente. Exatamente. Agora sim, falando de algo importantíssimo, que são as coberturas de invalidez. E aqui sim as pessoas têm que ter atenção. Porquê? Porque isto pode mexer com a vida da pessoa e dos familiares. Há 3 tipos de invalidez nos seguros de vida. A mais completa, e vou começar já pela mais completa, que é a denominada ITP, incapacidade total e permanente. Na Mafre denominamos como invalidez definitiva para a profissão. A Mafre designou assim o nome, até porque é um bocadinho mais fácil de explicar aos clientes. Ou seja, nesta invalidez, a pessoa, se deixar de poder trabalhar em virtude de um acidente ou de uma doença em que fique inválida e não possa voltar a desempenhar as mesmas funções e ter os mesmos rendimentos, o seguro poderá ser ativo. Poderá não, será ativo. Ou seja, eu posso não fazer o mesmo que faço agora por causa de uma invalidez, vou deixar de desempenhar estas funções, consequentemente vou deixar de usufruir dos mesmos rendimentos que tenho, mas posso voltar a trabalhar numa outra profissão e ter menos rendimentos. Ou seja, isto é suficiente, claro, com algumas especificidades, e eu aqui valo numa forma genérica e generalizada, mas depois as pessoas alguma questão poderão colocar, até porque nós colocamos os nossos contactos em rodapé, mesmo para isso. A pessoa que deixar de trabalhar e ter esses rendimentos recebe logo o montante do seguro de vida. Depois temos a invalidez definitiva para qualquer profissão, e aqui já só poderá ser ativo o seguro de vida se eu nunca mais poderei voltar a trabalhar, a desempenhar qualquer profissão. Ou seja, é uma situação mais difícil de acontecer e, logicamente, falando também de preço, porque isto mexe com as pessoas, o preço, esta invalidez é mais barato do que a primeira. Mas, e isto digo com uma convicção plena, que a diferença mensal ou anual entre o valor desta cobertura de invalidez não tão completa como a outra não vai de todo resolver a vida de ninguém. Às vezes estamos a falar, nem chega se calhar a €1 por mês. Poderá nem acontecer isso. Ou seja, é importante as pessoas saberem a invalidez que têm no seu seguro de vida. E quanto mais completo, sem dúvida que é melhor. E depois temos, por fim, mais uma invalidez, que é a mais barata de todas e não é tão completa, que é a invalidez absoluta e definitiva. Aqui sim é uma invalidez muito mais barata, mas apenas
é paga se uma pessoa ficar num estado vegetativo, numa cama, quase sem nos podermos mexer. Ou seja, é uma situação que pode ocorrer sim, mas para lá chegarmos não é tão provável e por isso é muito mais barata. Nestes casos, os bancos, normalmente, falando do empréstimo de habitação, é o que estamos aqui também a falar, obrigam a ter aquela primeira invalidez. Normalmente, mas pode não acontecer. Ou seja, os bancos podem não obrigar a ter essa invalidez definitiva para a profissão, ou normalmente designada por ITP. Podem não obrigar. Mesmo não sendo obrigado, eu sugiro que toda a gente tenha esta invalidez. Porque sem dúvida que é bem mais completa. E qual poderia ser a percentagem de valor acrescido numa situação mais ou menos normal? Percebo que cada caso será sempre um caso, e aqui os valores nunca podem ter sido tomados em conta como finais, não é? Mas qual seria mais ou menos o valor? Isto depois é o que estavas a dizer, depende depois da idade da pessoa, depende do montante do crédito, mas há situações, em valores normais, para pessoas da nossa geração, valores que não oscilem ou possam oscilar entre os 75 mil euros, 125 mil euros, certamente que entra a invalidez mais completa de todas e a segunda mais completa, não falo sequer da invalidez absoluta definitiva, porque essa nem deveria aqui quase fazer parte desta panóplia, falo entre uma e outra, em alguns casos a diferença não vai ser mais do que 2 euros por mês, em algumas situações, para o pessoal da nossa geração. O que, obviamente, às vezes poderá ser mesmo falta de informação. E as pessoas poderão fazer isto realmente por uma falta de informação. E como a outra é mais barata, vamos escolher a mais barata. Poderá ser mesmo só essa o fator de escolha de uma invalidez para a outra. Sim, que obviamente 1 ou 2 euros por mês acaba por ser um valor que não deixa de ser um valor, mas um valor pequeno. É isso. E com esta informação que eu efetivamente passei aqui, acho que fica esclarecido esses 2 euros. Se for 2 euros. Exatamente. Por aí há mais alguma questão, João? Ou há alguém a colocar questões? Eu pergunto a ti, porque se estou eu a ver, depois não perco no raciocínio. Que eu tenha visto, confesso que, tirando alguns comentários de parabéns pela iniciativa e tudo isso, perguntas, na verdade, até agora não encontrei. Ok, então eu vou expor aqui mais uma situação também a ver com o seguro de vida, já que estamos a falar neste ponto. Eu vou também falar um bocadinho não só do seguro de vida, do crédito de habitação, mas colocando este cenário que nós estamos a viver e que já falamos há bocadinho no início da nossa conversa, João, que é um cenário que nos faz pensar em muitas coisas e que quase ninguém estava preparado, não só para trabalhar, mas também para conseguir, às vezes, sobreviver ou saber como é que vai sobreviver a estas situações. Eu falo num seguro de vida, além deste seguro de vida do crédito de habitação, que o que é que isto faz? Faz com que se a pessoa falecer, a pessoa segura falecer, ou uma das pessoas seguras falecer, porque isto também é importante as pessoas saberem, poderá ser feito um seguro de vida para cada uma das duas pessoas do casal. Faz para o marido e faz para a mulher. E se uma das pessoas falecer, o seguro é logo ativo e termina aí o seguro. Além disso, da pessoa ficar com a casa paga, poderá também acontecer a situação de deixarmos cá pessoas que nós gostamos e que amamos e que respeitamos e que fiquem com dificuldades financeiras. Ficam com a casa paga, sim senhora, mas depois há menos um rendimento que entra ao final do mês em casa, porque uma pessoa desapareceu, houve alguém que morreu e que não está lá para apoiar. E por que não fazer, além desse seguro de vida para proteger a casa, por que não fazer mais um seguro de vida para proteger-nos a nós e a nossa família? Porque há sempre um vazio que fica, como é lógico, o vazio que fica, infelizmente, o preço de uma pessoa não há, ninguém vai fazer o lugar de ninguém. Mas nós sabemos como é a vida e sabemos que com menos uma pessoa, o agregado familiar fica mais frágil a nível financeiro. E por que não nós não prepararmos para isso? Não fazermos um extra? Ou seja,
eu faço um seguro de vida para mim e faço outro para a minha esposa. Para quê? Para se algum de nós morrer, pelo menos os nossos filhos, as pessoas que ficam cá, que são da nossa responsabilidade, pelo menos consigam, por exemplo, ficar com os estudos pagos. E nós conseguimos, ainda assim, preparar o futuro para eles, mesmo que nós não estejamos presentes. E acho que é uma altura em que as pessoas, infelizmente, agora têm muito tempo para pensar, e deixo isto no ar de poderem pensar nisto, fazer um seguro de vida extra, além do seguro de vida do crédito de habitação. Não sei, já tinhas pensado nisto tu, João? Confesso que nem tinha conhecimento de ter possibilidade de ter um seguro que me desse continuidade. Sim, sei da indenização ou pagamento na fase de morte, mas a continuação dos estudos dos herdeiros ou dos beneficiários, não é? Não tem obrigatoriamente, pergunto, que ser filhos ou familiares diretos pode ser beneficiários à parte ou não? Normalmente isso é possível. Sim, se não houver designação para nada, os herdeiros legais será quem irão receber estes seguros de vida. Mas como é lógico, eu posso ter um sobrinho que tenha uma maior afinidade, por exemplo, e que o queira também nomear herdeiro, e há um documento específico para isso mesmo, para lhe deixar uma percentagem. A pessoa depois até pode deixar uma determinada percentagem a essas mesmas pessoas. Ok. Relativo ao seguro de vida que está aqui a falar, temos uma pergunta aqui do amigo Isaurindo, qual agradeço a questão, em que nos pergunta relativamente ao seguro de vida com a melhor cobertura, quais são os graus de agravamento da MAFRE? Isaurindo, boa tarde. Ele diz-me em termos de avaliação médica. Pois, isto agora lá está. Isto, depois também cada caso é um caso e cada situação tem que ser revista, porque também uma pessoa com uma determinada doença com 25 anos tem um agravamento e uma pessoa com a mesma doença, mas com 45 anos, tem outro tipo de agravamento. Isto tudo tem que ser, é tudo detalhadamente feito, com uma proposta, e depois serão mesmo pessoas especializadas nesta área que irão contactar o próprio cliente, fazer as questões para perceberem que tipo de risco ali está, e que a MAFRE, pois lá está, a MAFRE ou qualquer companhia pode dizer que ou aceita, ou se não aceita, ou se lá está, como o Isaurindo e bem perguntou, qual é que será o agravamento. Ok. E obviamente, caso o amigo Isaurindo tenha mais alguma questão, ou qualquer outro, podem colocá-la, assim como também algum assunto mais particular, depois contactar o Ivo, será sempre também uma boa opção. Temos também aqui o senhor Luís Dias, que pergunta sobre saliento a importância da invalidez para a própria pessoa segura. Pois, o Luís, quem não o conhece, é o gerente da MAFRE em Castelo Branco. Boa tarde também para ele e obrigado por ele estar a assistir a isto. E sem dúvida que é uma situação pertinente. Ou seja, João, há bocadinho falei que se uma pessoa morrer e como é que fica o agregado familiar. Mas a mesma questão, e é o que o Luís está aqui a colocar, e se alguém o marido ou a mulher, ficar com uma invalidez que a leve para um estado ou que fica camada ou que não possa voltar a trabalhar. E então lá está. Porque é que nós também não podemos ativar o seguro da invalidez e receber esse mesmo montante? Tal e qual como há bocadinho falamos no crédito de habitação. Ok. Isaurindo, nós é que agradecemos a tua questão e dispõe, sempre um gosto. Nós temos também aqui uma pergunta aqui do amigo Afonso, mas com o maior respeito, vou deixá-la se calhar para depois, tem a ver com seguros e layoff. Sim, nós no final temos, sim, sem dúvida. Mas iríamos deixá-la um pouco mais para o final, porque temos essa parte mais programada um pouco mais para o final. Amigo Afonso, agora aí não vais ficar sem resposta, como é óbvio, pelo menos dentro daquilo que é possível, o Ivo ajudar-te aqui. Ivo, sobre seguros de vida, o que é que falta partilhares connosco? Não, seguros de vida,
como é lógico, há muito mais para partilhar, não é? Há muito mais para falar, mas penso que neste fórum não vale a pena estarmos a ser maçudos e falar de muito mais coisas, falar sim de coisas que chamem a atenção às pessoas e que sejam o normal, digamos assim, para as pessoas realmente ficarem esclarecidas das coisas mais importantes e às vezes as maiores questões que há sobre este tipo de seguro que estamos a falar, que são os seguros de vida. Eu agora também podia falar, se achasse já oportuno, era no seguro de multirrisco de habitação, porque também também tem a ver com o ramo imobiliário. Não sei se não há mais nenhuma questão e posso então avançar para este fórum. Sim, o que teria mesmo perguntar agora iria fazer eu uma pergunta sobre esta mesma situação, sobre este mesmo seguro do multirrisco da habitação. A ideia geral que há um pouco, aquilo que eu vou percebendo é que, por regra, estes seguros não estão bem feitos. E as pessoas perdem imenso dinheiro com estes seguros. Porque ainda é recente, deu uma reportagem, talvez há 15 dias, 3 semanas, alguém voltou a trazer o tema sobre o valor das coberturas, que nem sempre é real ou igual àquilo que verdadeiramente vai ser depois pago em caso, obviamente, de algum problema ou de algum sinistro. Algum sinistro. Exatamente. Ajuda-nos a entender um bocadinho isto melhor para percebermos todos nós se temos o adequado ou se temos a melhor opção tomada sobre este tipo de seguros. Ok, então é assim, João, sobre o multirrisco de habitação, o que é o multirrisco de habitação? Tal como o nome diz, é algo que salvaguarda muitos riscos. E estamos a falar de riscos de incêndio, de danos por água, tempestades, ventos fortes. Até mesmo, em algumas situações, podemos salvaguardar o próprio agregado familiar ou até salvaguardarmos, por exemplo, e vou dar aqui este exemplo, que depois não vou falar muito mais disso, mas vou dar um exemplo que pode ser importante. Um filho mais novo ou um animal doméstico estragar alguma coisa a um terceiro. O nosso filho a jogar à bola mandou um chute e partiu o vidro de um carro de alguém, ou partiu o vidro de uma casa de alguém. Até nesta situação, o seguro multirriscos pode funcionar. Ou até mesmo se o animal doméstico, por exemplo, um cão, fez algo a um terceiro também e também está salvaguardado no seguro multirrisco de habitação. Além disto, porquê é que se deve ter um seguro destes? Normalmente as pessoas, quando falam de multirrisco de habitação, há muita gente que tem isto por causa do crédito de habitação. E mais uma vez vou tentar desmistificar isto para as pessoas, tal como os seguros de vida. Se nós nos salvaguardamos a nós, na nossa vida, cada um de nós somos o nosso melhor bem, não é? A nossa vida, por que não também salvaguardar o nosso maior património? Porque há pessoas e há muita gente, a maior parte das pessoas passam uma vida a pagar uma casa. E por que não salvaguardá-la? Por que não termos o nosso maior património salvaguardado? E depois mais um pormenor. Tudo o que está nessa casa é nosso. Faz parte da nossa vida. Ou seja, nós temos o nosso maior património, que é a nossa casa, e grande parte das nossas coisas estão dentro da nossa casa. Por que não salvaguardá-las? E além disto, e há sempre esta questão que se coloca, e eu vou também aqui responder a ela, que é: será que o seguro multirriscos de habitação é obrigatório? E a resposta é que sim, mas atenção, tem cá um asterisco. A resposta é sim. O obrigatório é o seguro de incêndio, que é o obrigatório, que inclui as coberturas de raio e explosão, mas as companhias, e neste caso a Mafre, além de fazer só o seguro de incêndio, que tem umas coberturas muito reduzidas, porque é só de incêndio, fazem então o tal multirriscos, onde tem o seguro de incêndio e todos as outras salvaguardas, a nível que nós falamos há bocadinho, de tempestades, danos por água, até mesmo os riscos elétricos, que é se houver uma tempestade e que essa mesma tempestade com um pico de energia estraguem algum eletrodoméstico, uma televisão, um computador. Ou seja, temos tudo num produto que é o chamado multirriscos,
para fazermos face a esta obrigatoriedade que é nós termos um seguro de vida, o seguro de multirrisco, desculpa. Claro que a obrigatoriedade é de fazermos a salvaguarda para o nosso edifício, para a nossa casa, ou fração, se for o caso de um apartamento. O que lá está dentro, já não somos obrigados a fazê-lo, porque pronto, é nosso e cada um depois irá responder por si se não quis salvaguardá-la. Para eu conseguir explicar um bocadinho do porquê isto ser obrigatório, deixo só aqui assim para refletirem. Ou seja, se houver um incêndio na minha casa, e para quem não sabe, eu e o João somos vizinhos. Se houver um incêndio na minha casa, que comece na minha casa e alastra pelas casas vizinhas, que é o caso, foi a minha casa o culpado, temos que ter um seguro que salvaguarda essa situação, não é? Porque as pessoas depois não são responsáveis, porque a responsável foi a minha casa, e então este seguro vai fazer com que algo que a gente faça aos terceiros também esteja salvaguardado. Por isto, é obrigatório termos estes seguros de multirriscos habitação. Agora diz-me. Aproveito e partilho aqui a pergunta do Alcino, para quem manda um abraço também, e pergunta sobre os fenómenos sísmicos. Não são obrigatórios? Alcino, boa tarde e um abraço também para ele. O Alcino é bancário e então está a fazer esta questão. E bem... É bancário do Santander e agradecemos, obviamente, exatamente, a e colocar também esta ou qualquer outra questão. Outra questão. Alcino, efetivamente, os seguros nos bancos, os bancos normalmente, já apanhei um ou outro que não obrigue, mas mais de 90% dos casos, os bancos, quando há lá um seguro, um empréstimo de habitação, lá está, quando há um empréstimo de habitação, os bancos obrigam a que tenham o seguro de multirriscos de habitação com fenómenos sísmicos. Sem dúvida que quando estamos a falar de uma entidade bancária, porque eles obrigam a ter o multirriscos, a entidade bancária já obriga a ter o multirriscos, não obriga apenas a ter o seguro de incêndio. Ou seja, a entidade bancária já obriga a que tenham o multirriscos com os fenómenos sísmicos. E por isso, muitas das vezes, nos multirriscos, vê-se essa cobertura. Aqui na zona, sinceramente, eu não utilizo muito os fenómenos sísmicos, a não ser que as pessoas, eu falo nisso e falo com as pessoas, porque é uma situação, é realmente aqui uma zona que nós nisso, até ver, não estamos muito, nunca fomos fustigados com grandes sismos. A zona de Lisboa já não, como nós sabemos, poderá correr esse risco. Os fenómenos sísmicos, responder aqui ao Alcino, será mais para a entidade, neste caso, para um banco, para fazer o multirrisco para esse mesmo banco. Que salvaguarda melhor, obviamente, as garantias. Salvaguarda tão bem os fenómenos sísmicos, exatamente. E há uma classificação por região de riscos sísmicos? Okay. Exatamente, é por região. Salvo erro, eu penso que há 4, isso não é certo, mas eu penso que há 4 regiões que estão classificadas o nosso país. Ok. Aqui é uma questão que foi aquela primeira que já falei tanto e não te respondi ainda à tua questão. Que é bastante interessante e é, sem dúvida, algo que as pessoas têm dúvida nisto de certeza absoluta. Contratar pelo valor de... Qual é que será o valor que nós vamos salvaguardar a nossa casa? E agora vou aqui colocar 2 questões. Pelo valor que tem em dívida no banco ou pelo valor que está nas finanças? Ou então, neste caso, até o valor que está no empréstimo de habitação. Eu disse 2, mas dei 3 hipóteses. Nenhuma das 3 hipóteses está correta. Nenhuma das 3 hipóteses. E eu vou explicar o porquê. Nós temos que saber qual o valor real da reconstrução dessa mesma habitação, com os mesmos metros quadrados, da zona onde essa habitação está implantada. Ou seja, nós estamos em Castelo Branco, tem um preço de reconstrução de X. Em Lisboa, de Y. E no Algarve, de Z. Cada um tem que saber, ao certo, quanto é que vai custar aquela reconstrução. E é por aí que nós temos que salvaguardar a nossa casa. Porque normalmente as pessoas pensam que têm que salvaguardar a casa ou pelo valor do empréstimo que têm no banco ou até mesmo o valor das finanças. E nenhum desses em alguns casos, poderá coincidir, como é lógico. Mas devemos sempre ter em atenção quantos metros quadrados tem a nossa casa e quanto custa a reconstrução
nesta zona, da zona onde está a casa, para esses metros quadrados. E assim sim sabe fazer então o preço da casa. O que é que pode acontecer se este valor estiver abaixo do normal? E eu vou fazer aqui um exemplo com números para nós conseguirmos perceber de forma mais fácil. Eu tenho uma casa que o valor de reconstrução é de 100 mil euros. E eu apenas estou em dívida no banco, no Santander, já que estamos aqui a falar com o Alcine, de 50 mil euros. Ou seja, a minha casa, a reconstrução vale 100 mil e eu só tenho um empréstimo no banco de 50 mil e eu meti os 50 mil euros para salvaguardar o meu seguro da casa, o multirriscos. O que é que vai acontecer se houver um sinistro? Se houver um sinistro, a Mafre, ou uma companhia de seguros, vai pagar o proporcional ao que está salvaguardado. Ou seja, no caso de uma habitação desaparecer por completo, eu só tenho salvaguardado metade da casa e a companhia vai pagar também apenas metade do valor que salvaguardei. Neste caso, 25 mil euros. Okay. Ou seja, nem sequer os 50 mil euros eu vou buscar. Além disso, se fizer o valor para cima, ou seja, a minha casa vale 100 mil e eu salvaguardo, a reconstrução da casa vale 100 mil euros e eu vou salvaguardá-la por 150 mil euros. A companhia nunca vai pagar 150 mil euros, vai pagar os 100 mil euros. E o que é que eu tive, se calhar, a fazer desde que tive o início do multirriscos de habitação? Tive a pagar um prémio que não estava adequado a esse mesmo risco. Ou seja, se calhar estava a pagar mais 20, 30, 40 euros por ano para um valor que eu nunca iria receber. Não vale a pena metermos um valor nem mais alto, nem mais baixo. Como é lógico que as companhias têm sempre uma margem de manobra. A Mafre tem uma margem de manobra de 10%, ou seja, até 10% a Mafre paga por completo. E as outras companhias também têm as suas medidas. Mas temos sempre que salvaguardar. Porquê? Pelo valor real da reconstrução da casa. Acho que agora consegui responder-te à tua questão, ó João. Sim, tenho só uma pequena questão que surgiu agora também com a explicação que partilhaste connosco. Esse valor pago será o contratado e não a data do sinistro. Ou seja, podem ser coisas distintas, parece-me. E a pergunta é, à data de hoje eu faço esse contrato seguro contigo, onde o metro quadrado está na ordem dos 700 euros, e existe um sinistro agora daqui a 3 anos, 10, igual, e o metro quadrado está a 1000 euros. O pagamento vai-me ser feito pela data de hoje da contratação desse seguro, onde estávamos a falar, a avaliação foi feita a 600 euros, ou será a 1000? Ou será a 1000 euros? Ou seja, eu percebi que será aos 600 euros contratados hoje, se não houver qualquer tipo de ajuste e atualização em relação a essa apólice. É isso? Exatamente. Então, portanto, é assim, sim, a questão é bem colocada. Já há companhias que fazem o seguro sem um valor certo, concreto, do edifício. Ou seja, apenas lá mencionam que é o preço da reconstrução. Nós temos lá que meter os metros quadrados e a companhia salvaguarda pelo preço da reconstrução. Felizmente, para as companhias que não têm esse método e que ainda metem o valor do edifício, felizmente para as companhias o valor não aumenta tanto de reconstrução. Felizmente. As companhias têm estes 10, 15% de margem para quê? Para essas situações se acontecerem. Ou seja, hoje a reconstrução aqui na nossa zona está em 600 euros o metro quadrado. Daqui a 10 anos está a 700 euros o metro quadrado. Estes 10, 15% vão fazer com que essa situação ficasse prevista. Ou seja, esse aumento de reconstrução ou diminuição fique prevista mais tarde num futuro sinistro. Ok, exato, pronto. Era essa a dúvida que eu tinha. Okay. Agradeço. Há mais alguma dúvida aí pelos nossos espectadores? Não? Pela malta que está aí a ver? Não? O Alcine agradece a tua... Nós é que agradecemos. A tua explicação, claro que sim. Desejando tudo bom para ele também, para os dele. Já que falamos de futuro,
podemos falar, e mais uma vez com esta novidade da nossa vida em relação a estes acontecimentos, poupanças será também um tema que fará sentido. Ainda bem, até parece que nós combinamos isto. Fará sempre sentido, acho eu, mas se calhar agora que se percebe que, possivelmente, mais uma vez, as famílias se calhar têm poucas poupanças, assim como as empresas. Também sabemos que vimos tempos bastante complicados na última década, aproximadamente. Poupanças. Quais são as tuas sugestões? É assim, João, eu vou falar disto e tu deixaste, e tu e bem, nem sequer te opuseste a falar, que falasse de um tema que não tem tanto a ver com o ramo imobiliário e os seguros. Sabes que, se me permite, todos os ramos quase têm a ver com o ramo imobiliário. A saúde financeira, a saúde das pessoas, a segurança da sociedade, uma cidade estável, tudo isso tem influência no mercado imobiliário. Portanto, pois. acaba por ser... Não que não seja direto, mas de uma forma indireta terá sempre. Acaba por ser a nossa cidade, neste caso Castelo Branco e arredores, que quando está bem, o mercado está bem e qualquer mercado está bem. Portanto, quase tudo acaba por envolver o mercado imobiliário, eu acho. Portanto, será sempre, quase tudo, será sempre temas a debater. Isso eu. E eu então falava deste mesmo tema que tu colocaste, a poupança, porque mais uma vez vou ter que referir a esta situação que estamos a passar, porque se calhar por isso é que estamos a fazer isto, se calhar nunca iríamos ter uma ideia de fazer este live ou estes lives. Esta situação, que é uma situação excepcional e que não é planeada, leva-nos a pensar que a vida realmente, no dia 12 de março estava tudo bem, no dia 13 de março começam a fechar estabelecimentos e no dia 1 de abril estamos fechados em casa com muito menos possibilidade de fazer negócio e no meu caso e no teu caso não fazemos tanto negócio, os rendimentos baixam e no nosso caso e muitas pessoas têm muita gente a cargo também, isso vai-se passar aí de forma ainda pior. Mesmo a questão do layoff que há bocadinho o Afonso falou, as pessoas no layoff também ficam com rendimentos mais reduzidos e certamente se agora tivessem algo que pudessem ir buscar para se satisfazerem e para estarem mais tranquilos a nível financeiro, de certeza absoluta que iriam agradecer. Ora bem, e esta é mesmo a poupança que se pode fazer na Mafra. A Mafra tem um produto novo, tem meia dúzia de meses este produto da Mafra Poupança. Meia dúzia de meses não, foi em fevereiro que ele foi estreado, por isso tem 2 meses. Tem um seguro de poupança que é, cada pessoa escolhe aquilo que quer fazer por mês, quer poupar por mês, e isto, nós estamos a falar de uma situação negativa, mas nós a poupança temos que fazer uma poupança de uma forma positiva, para coisas positivas. Claro que se houver uma coisa negativa, nós possamos também mexer nela. O que é coisas positivas? A nossa reforma, por exemplo, como é que será a nossa reforma? Não sabemos, mas nós podemos começar a pensar nela. Ou então, de coisas mais próximas, os estudos dos nossos filhos, ou a profissão deles. Eu, por acaso, tenho aqui uma pequena história que é rápida, temos com algum tempo, eu tenho uma pequena história que é engraçada e é verdade isto que eu vou contar. Estava uma vez a vender uma poupança a uma cliente que tenha lá o filho dela mais novo, e estava a falar nisto, falei-lhe na reforma, falei-lhe em outras situações que pode ser útil uma poupança, e ela diz que estava lá com o filho e disse, olha, quando o seu filho fizer 18 anos e for para a universidade, sempre tem aqui X euros que vai dar para pagar as propinas, por exemplo, ao seu filho. E o miúdo diz logo, não, estudar não. E ela começa-se a rir, não, meu filho não gosta muito de escolas. E eu perguntei ao miúdo, então e tu o que é que tu queres ser? Quero ser padeiro. E eu mesmo assim peguei naquilo e disse, olha, o que pode fazer é pegar nessa poupança e comprar uma carrinha para o miúdo começar a sua profissão de padeiro, para distribuir o pão. Ou seja, isto é verdade. As pessoas, tendo uma poupança, chegando a uma altura da vida para planear, neste caso estamos a falar dos filhos, seja para os estudos, seja para outra situação qualquer, certamente que vai dar uso e vai ser algo positivo. Além disso, podemos também pensar em remodelar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem e, uma coisa negativa, que é o que estamos a passar agora. Por isso, sem sombra de dúvidas, que nós temos que pensar em fazer este tipo de poupanças, de forma a que não sejamos apanhados de surpresa,
tal como estamos a ser apanhados agora. E eu sei, João, que tu nunca tinhas pensado nisto. Espero que tenha sido só eu. Possivelmente não será assim, mas espero que tenha sido só eu. Eu nunca ter pensado nisso. Pegando no teu agora, Covid-19 e o pós-12 de março, acidentes de trabalho, todas essas questões que tanto preocupam qualquer tipo de cidadão, empresários ou não. Inclusivamente podemos, neste momento, responder ao amigo Afonso que nos colocou a pergunta. Eu, quanto ao Afonso, eu agora neste caso tenho estado a falar de uma forma genérica, mas como é lógico, sempre com a Mafre por trás e 90% da situação com a Mafre e o resto de uma forma genérica de outras companhias. Neste caso, apenas vou falar da Mafre, porque é a companhia que eu visto a camisola e a informação que eu tenho é por parte da Mafre, ou seja, clientes da Mafre, destes ramos que eu vou falar a seguir, é para eles esta mensagem. Quanto ao Afonso, eu também posso lhe responder pelo know-how que tenho, mas quanto à Mafre, neste estado de emergência em que nos encontramos, por exemplo, as coberturas dos acidentes de trabalho estão salvaguardadas as situações em que as pessoas estão em casa a trabalhar de teletrabalho. Ou seja, nós temos um acidente de trabalho para uma determinada função, mas neste momento estamos em casa a trabalhar. Essa mesma apólice de acidentes de trabalho salvaguarda o teletrabalho, ou seja, o trabalho a partir de casa. Isto fica na mesma salvaguardado. Não altera nada, não há situação nenhuma em que diga que... fazer qualquer tipo de atualização em relação ao local de trabalho? Exatamente. Neste momento, se eu tiver um acidente em casa a trabalhar, e não disse nada à Mafre, a dizer que agora estou em teletrabalho, os acidentes de trabalho da Mafre garantem este tipo de situações, a situação do teletrabalho. Poderia a pessoa pensar, eu ontem trabalhava numa loja, será que eu agora tenho que fazer um novo seguro de acidentes de trabalho para ficar em casa a trabalhar? Não. Na Mafre, esta situação está salvaguardada. Eu partilho contigo que sei de casos, de preocupações de pessoas que atualizaram junto das suas companhias de seguros o local de trabalho porque corriam o risco de não, em caso de algum acidente, não terem cobertura se tropeçar em casa ou assim estarem a fazer teletrabalho quando o local de trabalho era na empresa. Exatamente. E agora estão em casa. É por isso que eu estava a dizer que aqui na parte da Mafre, a outra parte efetivamente não claro, e é que compete. Na Mafre isso está perfeitamente salvaguardado. Salvaguardado, e não há qualquer tipo de ação perante o cliente. Okay. Outra situação, e que se falou nisto, e é importantíssimo, porque é o seguro que nós mais utilizamos também, é o seguro dos automóveis. No estado de emergência, as condições gerais dos automóveis, há muitas coberturas que podem não ser utilizadas. Pode ser apenas utilizada, ficar ativa a responsabilidade civil, ou seja, eu vou com o meu automóvel e tenho um acidente, a culpa é minha. As companhias de seguro podem dizer que apenas nos estados de emergência, as únicas cobertura ativa poderá ficar apenas ser a responsabilidade civil. Nem assistências em viagem, nem seguros devidos, nem nada. Na Mafre, não. Na Mafre continua tudo como estava, ou seja, com estado de emergência ou sem estado de emergência, as coberturas dos automóveis mantém-se tudo como estava, tudo inalterado. Nos seguros de vida, os seguros de vida da Mafre, que há muitas situações também que podem prever que vamos excluir as epidemias e as pandemias, neste caso é uma pandemia, nos seguros de vida da Mafre, em nenhum seguro de vida da Mafre há exclusões de epidemias ou de pandemias. As pessoas podem também estar salvaguardadas e descansadas que nos seguros de vida que têm na Mafre estão cobertos. Ok, o Henrique Máximo da BM Imobiliária, do qual mandamos um abraço também, um rapaz alcaíns, colocava essa mesma pergunta, se tendo o seguro de vida ITP ou IAD na Mafre, se alguém falecer com Covid, a Mafre paga o empréstimo. Esta era a pergunta dele. Exatamente. Henrique, boa tarde também para ti e obrigado por estares a participar. Sem dúvida que o seguro da Mafre irá salvaguardar. Tu aqui perguntaste-me se alguém falecer, esse alguém terá de ser uma pessoa segura, mas eu suponho que sim. Uma pessoa segura no seguro de vida, e sim, não está excluído
a pandemia. Mais uma vez refiro que no seguro de vida da Mafra não estão excluídas essas mesmas pandemias, como está denominada esta Covid-19. Ok. A nível de seguro de saúde, obrigado, Henrique. A nível do seguro de saúde, que é uma situação, fala-se muita vez nas redes sociais, nós lemos tanta coisa e vemos tanta coisa, e fala-se muito. Nos seguros de saúde não se pode ser utilizado a nível de pandemias, não. O seguro de saúde, a MAF tem um protocolo com a Médis, trabalha com a Médis. A Médis tem uma linha de apoio muito similar à Saúde 24. A Médis até foi a pioneira deste tipo de linhas. Muito similar à Saúde 24, em que pode fazer qualquer tipo de esclarecimentos. E, além disso, a parte do diagnóstico, as pessoas que tenham seguro de saúde Mafra Médis podem, até ser diagnosticado o Covid-19, utilizar o seguro de saúde. Ou seja, eu tenho alguns sintomas, vou a uma clínica com protocolo com a Médis e posso fazer a panóplia de exames necessário até que seja diagnosticado o Covid-19. Claro, a partir daí iremos ser passados para o Sistema Nacional de Saúde. Mas a parte do diagnóstico será toda feita pelo seguro de saúde da Médis na mesma. Esta situação também está salvaguardada aqui, no seguro de saúde da Mafra e da Médis. Referente ao Afonso, tinha uma questão há bocadinho. Sim, que era a parte... Está aqui. Exatamente. Em questão a empresa entrar em layoff, qual será o procedimento em relação aos funcionários relativamente aos seguros de trabalho? Claro. Esta situação é uma situação, lá está, particular. Eu nem sei qual é que será a companhia que estamos a falar, e vou falar de uma forma genérica. A própria MAF, nesta situação aqui, ainda não se manifestou, e eu acredito que o layoff será algo que terá sido por lei. Ou seja, as companhias aqui vão ter que estar um bocadinho à espera do que é que o governo também possa decretar, não é? E não sei, sinceramente, esta questão aqui não lhe consigo dar uma resposta já completamente convicta do que é que pode acontecer a nível do seguro de acidentes de trabalho. Já houve clientes que me questionaram o mesmo, mas temos que aguardar que sejam as companhias também a manifestar-se nesta situação, porque é uma situação realmente de exceção. Há vários temas neste momento um pouco que legitimamente as pessoas perguntam, mas devido à velocidade da alteração de estados e que não existe resposta para tudo neste momento ainda, não é? E pelo visto esta é uma das. Sim, e as pessoas têm que, acho que, perceber isso também, porque a velocidade é enorme de acontecimentos novos, sem qualquer tipo de histórico ou experiência por parte da nossa parte. Portanto, haverá sempre, óbvio, eu acredito sempre que haverá certamente soluções para tudo, mas hoje não temos soluções todas, senão o Covid tinha acabado. Ninguém está preparado para uma situação destas, é uma situação realmente de exceção. Um parentezinho e voltando ao seguro de multirriscos, o António Moreira pergunta-te António Moreira, se os valores de reconstrução são os da APROSE. Um abraço para o António, também o conheço, é da Idenha. António, é uma boa questão e eu vou-te ser sincero como é que eu faço esta situação. Até 2014, salvo erro, nós íamos a um link, a um site, e conseguimos perceber qual é que era o valor de reconstrução. Eu, neste momento, o que faço é tão simples como isto. Eu tenho amigos meus e clientes que têm empresas de construção e eu pergunto-lhes a eles diretamente quanto é que é o valor de reconstrução. Porque é isso, efetivamente, que as companhias vão fazer. No final de haver um sinistro e que a casa tenha sido completamente destruída, vão pegar em 2, 3, 4 construtores civis, vão pedir orçamentos e vamos ver como é que conseguimos fazer a casa que pretendemos. Sinceramente, é como eu trabalho, é no terreno, falar com as pessoas. Já há algum tempo que não há nenhum site, nem os da APROSE, nem lado nenhum que consiga ver esses valores. E então é assim que eu faço. É assim que eu... Honestamente, parece-me mais vantajoso para o cliente, porque normalmente esses sites têm indicadores do último semestre, às vezes dos últimos 12 meses, e a realidade no terreno às vezes já é outra nesse momento. Sim. O que me parece mais realista e mais correto.
Exato. Também me parece que sim. Ok. Ivo, mais alguma questão que tenhas a acrescentar a este? Não, eu já falei daquilo que tinha pensado, falar, já expus tudo, já respondemos aqui algumas questões. Eu penso que as questões até à data estão todas respondidas, pelo menos em relação àquelas que são visíveis ou que nos fizeram chegar. Iremos confirmar com a partilha do link se há mais alguma outra questão em alguma outra página ou conta ou assim, e obviamente faremos questão que não fique nenhuma pergunta por responder. Assim como pergunto, Ivo, obviamente o escritório aí na Senhora da Piedade em Castelo Branco está fechado ao público, como é legalmente exigível, mas a tua disponibilidade existe, não é? Online, telefonicamente, caso alguém que tenha estado a ver este direto ou que vá ver depois o vídeo que vai ficar público na minha página do Facebook e também certamente na tua e alguma outra que possa ser partilhado, é possível contactar-te e é possível fazer seguros sem que as pessoas se encontrem pessoalmente. Sem dúvida, e só não faço mais porque não posso, porque efetivamente estou a trabalhar em casa, trabalho em casa, tenho um escritório fechado, vim aqui hoje fazer este live para estar concentrado, porque lá em casa com um miúdo de 5 anos não é fácil, pode acontecer algum percalço, mas sem dúvida que trabalho quando é preciso, quando for preciso, entro em contacto com os meus clientes na mesma, faço uma gestão de carteira como deve ser feita, até porque agora temos muito tempo para isso, faço a gestão de carteira, faço contactos e vou arranjando algumas soluções para ultrapassar este cenário que nunca tinha pensado que pudesse acontecer. E mais uma vez agradeço-te a ti, porque sem dúvida que esta pode ser uma solução. As redes sociais e estes diretos, esta interação com pessoas pode ser sem dúvida uma solução. Bem, não existe necessidade de agradecimento, até porque obviamente isto existe, isto é feito já em quase todo lado. A verdade é que, pelo meu conhecimento aqui em Castelo Branco, na nossa zona, poderá ser a primeira vez. Nós próprios temos já mais qualquer coisa alinhavado, que em breve divulgaremos nos próximos dias, e o intuito é esse mesmo, é ser útil nesta fase onde temos tempo para poder ser útil para os outros, porque há verdadeiramente situações que não têm necessidade de parar. Os seguros é uma delas, nas casas está um pouco mais complicado, vender online não é assim tão fácil, mas já se vai adiantando uns grandes passos também nesse sentido. Um tema de outro live em breve, mas ainda bem que é possível fazer seguros hoje sem qualquer tipo de contacto pessoal, e por isso os teus contactos estão em rodapé, andam por aqui, portanto quem quiser faça favor de me contactar. Obviamente também a tua página e todos os teus contactos, e espero que tenha sido útil. Eu agradeço a tua presença, mando-te um grande abraço, corra tudo bem, que em breve a gente possa beber uma fresquinha, de qualquer lado. Exatamente. Obrigado eu, João, e que tudo corra bem nesta altura complicada, e para toda a gente que esteve connosco foi sem dúvida bastante positivo. Eu penso que na verdade estes números são públicos, confesso que não tinha a mínima ideia da adesão, média de 55 pessoas, digo-te que o que tenho visto é muito bom, quase 1 hora de live, de temas que para mim úteis, espero que para a maioria também sejam. Sim, porque senão também tínhamos caído a pica a nível de audiências. Exato. Portanto, acho que correu bem, e obviamente isso deve-se também muito, muito a ti pelos temas e pela clareza nos esclarecimentos. Ivo, obrigado. Tudo correu bem, contigo e com os teus, está bem? Um abraço. Abraço. Tudo a correr bem.